Bom, meus amigos, estou de volta aqui. Eu fiquei um tempinho parado, acabei não cobrindo todos os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O trabalho voltou, eu acabo não tendo tanto tempo para fazer conteúdo aqui para o canal. Mas eu tenho que pelo menos fazer o meu parecer aqui da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estou aqui vestido, inclusive, com a camisa da cujo dita, né? Mas não fica um sentimento tão bom. A gente sabe o que foi que aconteceu, vocês viram o jogo com certeza. Mas eu tenho que pelo menos falar aqui o meu parecer de o que foi essa Copa e tentar fazer um resumo do meu ponto de vista de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, do que eu imagino para o próximo ciclo. Embora eu espero que o próximo ciclo seja um pouco melhor, que não seja tão sequelado, e a tendência é que não seja, né? Mas eu não sei se tenho expectativas tão grandes. Vamos lá. Começando falando que o ciclo é importante e não é algo tão absurdo de se falar. Se a gente pegar para ver na história recente, talvez a Copa que o Brasil mais chegou como favorito nesses anos daqui para cá, os anos que eu acompanhei, né? Obviamente eu não acompanhei 2006 porque eu nasci nesse ano. 2010 eu tinha 4 anos, eu não acompanhava tanto, mas enfim, de 2014 para cá, talvez 2022 tenha sido a Copa que mais, sabe, deu esse sentimento de, pô, o Brasil pode ganhar. E, coincidentemente, é a Copa que o Tite chega em 18, faz uma Copa ali mais ou menos, e em 22 tem um ciclo inteiro para trabalhar, faz um bom trabalho, e para mim o Tite não fez um trabalho tão ruim, embora foi demitido logo na sequência, e enfim, tem toda aquela polêmica com os pênaltis, mas o ciclo é importante. E por falar nisso, culpa do Brasil ter chegado dessa forma e ter finalizado a Copa do Mundo 2026 dessa forma também é muito na conta do ciclo da diretoria da seleção brasileira, que manteve o Edinaldo Pereira por muito tempo, que trouxe aqueles um bocado de técnico que não fez nenhum ciclo importante, sabe? Fazia uma coisa ali aqui, mas logo fazia merda, e daí era demitido, e daí vinha outro, e daí ficava nisso, parecendo um time aleatório de Série A, de meio de tabela de rebaixamento ali, que tá o tempo todo trocando de técnico para conseguir resolver um problema que é mais institucional do que qualquer outra coisa. E é assim que se encontrava a seleção brasileira no ciclo, né, para a Copa de 2006, de Ramon Menezes, de Fernando Diniz, de Dorival. O Brasil não tinha uma identidade, era o tempo todo trocando de técnico. E, obviamente, se num clube de Série A, quando você tem um ano inteiro trabalhando no clube, você consegue, você vê que os problemas aparecem quando você não tem um técnico firmado ali. Numa seleção brasileira que você tem pouquíssimos jogos para trabalhar e pouquíssimo tempo para trabalhar, obviamente que vai ficar ainda pior. Porque se a gente parar para pensar, se a gente pega um time de Série A, por exemplo, tem as 38 rodadas da Série A, fora a Copa do Brasil, fora campeonatos estaduais, regionais, fora campeonatos internacionais, então tem pelo menos ali uns 50 jogos no ano e que o técnico pode trabalhar durante esses 50 jogos. Se um técnico é demitido e ficar trocando de técnico o tempo inteiro, talvez ele tenha ali o quê? Uns 10, 12 jogos para trabalhar, enfim, talvez seja menos, mas tentando fazer uma média aqui, mas num jogo de seleção brasileira, num comando de seleção brasileira, é menos, sabe? É bem menos que isso. Você tem alguns jogos ali, você tem uns 5, 6 jogos que já determinam se você vai ficar ou não. Você tem pouquíssimo tempo para trabalhar, pouquíssimos momentos para testar as coisas. Por isso que um ciclo completo é muito importante. Porque se um cara não tem tantos jogos para trabalhar, para montar um time, montar uma identidade, ver que peças encaixam ali e aqui, ele vai se perder. Vai chegar numa Copa do Mundo testando ainda. E no meio desses testes podem acontecer eliminações. Enfim, falando disso tudo, para mostrar aqui que um ciclo é importante e que a culpa não é só de Carlo Ancelotti, a culpa não é só dos jogadores individuais, não tem um nome em específico para ser culpado nessa eliminação, e sim um todo. A seleção brasileira, como instituição, errou no ciclo como completo, e, como consequência desse ciclo maluco que a seleção brasileira teve, Ancelotti pegou um barco prestes a afundar e tentou colar ali o casco para conseguir arrumar alguma coisa nessa Copa do Mundo e infelizmente não conseguiu. E eu imagino que todo mundo tinha uma expectativa mais ou menos baixa, ninguém esperava que o Brasil fosse hexa justamente nesse ano, mas a gente fica com esse sentimento ruim porque obviamente a gente nunca quer que o Brasil seja eliminado, mesmo no fundo a gente quer que o Brasil vença, embora a gente não crie essa expectativa enorme, mas da forma que foi,
enfim, vamos continuar. O próximo tópico que eu quero falar é sobre a convocação. Eu estou indo de forma progressiva aqui, eu não tenho nada para mostrar, é mais um vídeo falando mesmo. Então, se você quiser fazer outra coisa enquanto eu falo, eu não vou mostrar mais muita coisa aqui. Eu vou mais falar e desabafar que eu quero, sabe, finalizar esse assunto, virar a página e torcer para o próximo ciclo. Torcer para o final de 2006, 2007, enfim, os anos seguintes, para a gente conseguir fazer bons anos, boas, sabe, bons jogos, boas aparições, bons momentos com a seleção brasileira, que o Ancelotti faça um trabalho um pouco melhor. Enfim, eu quero finalizar esse ciclo de Copa do Mundo e por isso que eu estou fazendo esse vídeo resumo. Mas, enfim, continuando aqui sobre a convocação da seleção brasileira, foi uma convocação que eu acho que agradou a grande maioria, sabe? Obviamente tem uns nomes ali aqui que todo mundo vai discordar, algumas pessoas vão discordar, algumas pessoas não, não necessariamente todo mundo, mas é, juntou os melhores dois mundos, melhor de vários mundos, na verdade. Acho que agradou um pouco de todo mundo, acho que esse seria a melhor convocação que a gente poderia ter feito. É, tem a polêmica, obviamente, do Neymar, e eu falo do Neymar mais pro final do vídeo, porque eu quero focar aqui primeiro da seleção brasileira, o Neymar é um tópico à parte, sabe? É bastante tempo para falar sobre ele. Mas é uma convocação que eu imagino que você não tem um nome que fique, meu Deus, isso aqui foi um erro. Tem ali, obviamente, o Danilo, tem talvez algum outro nome, talvez o Everton, que foi, mas assim, o Everton tanto faz, é o terceiro goleiro, acabou nem jogando e provavelmente não iria jogar mesmo. E o Danilo foi necessário, ele jogou, fez uns jogos ali aqui bem, mas querendo ou não, não tinha muitas outras opções ali para lateral direita. Eu não consigo pensar agora em nenhum lateral direito. Talvez você consiga, então comenta aí embaixo se você tem um nome melhor para Danilo. Obviamente, eu não acho Danilo um ótimo nome para a seleção brasileira, mas eu não sei se tem outro, sabe? O Ancelotti, quando o Wesley é cortado, ele tem a oportunidade de convocar mais um lateral direito, porque na altura, no momento que o Wesley é cortado, a gente só tem um, que é o Danilo. E ele tinha a oportunidade de convocar mais outro, e ele não convocou. Talvez ele também viu que não tinha outra opção. Talvez ele também não preferisse, não gostasse de ter um Danilo ali para ser o titular da posição, mas não tinha outro. Enfim, e falando nisso, eu não culpo o Ancelotti pela convocação, é mais as peças do Brasil que não estão muito boas, né? A tendência é que as pessoas, os jogadores vão ficando mais velhos, a gente não tem nenhum jogador destoando. O Wesley é esse potencial bom lateral direito para a nossa seleção brasileira, mas infelizmente acaba lesionando. E falando em lesão, tem um bocado de outros lesionados, tem o próprio Éder Militão, que ele faria ali aquela lateral direito, provavelmente ele seria o titular, também joga de zagueiro. Fora outros nomes, como o Estevão, que se eu não me engano era o artilheiro da era Ancelotti, tem o Rodrigo, tem, pô, eu posso falar alguns nomes aqui que me fugiu agora, mas tem alguns jogadores que se lesionaram antes da convocação para a Copa do Mundo e acabou, obviamente, fazendo falta, né? E, enfim, eu vou pular os amistosos que o Brasil teve antes da Copa e já falar direto da Copa em si. E eu vou falar jogo por jogo aqui o que foi o meu ver de cada jogo. Falando de Marrocos, o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, seria potencialmente o jogo mais difícil que o Brasil teria durante um bom tempo no ciclo ali da Copa do Mundo, na sequência da Copa do Mundo. Então teria Marrocos, teria Haiti, teria Escócia, e daí o Brasil teve o Japão, que acabou sendo um pouquinho mais difícil do que deveria ter sido, mas enfim, o Marrocos era um time bom. Se a gente pegasse no ranking da FIFA, ele estava justamente uma posição atrás do Brasil. Se não me engano, o Brasil era quinto e Marrocos era sexto. Então não era uma seleção tão ruim assim, não era aquela qualquer coisa. Era uma seleção difícil que seria uma boa prova para o Brasil. Por um lado, você pode achar que era melhor a gente pegar uma seleção um pouquinho mais difícil depois que a gente pega as fáceis para tentar engrenar. Por outro, você pode pensar que foi bom a gente ter pego logo uma difícil para a gente já dar aquele choque de realidade e entrar logo de vez na Copa do Mundo. Você pode achar qualquer lado, para mim tanto faz agora nessa altura. Eu só queria que tivesse dado certo, mas é um jogo, sabe, truncado, é um jogo difícil para a seleção brasileira. É um jogo que o Brasil fica muito, sabe, não funciona. Não dá um jogo muito bom, ambas as seleções, né, não só o Brasil. Não dá aquele jogo que a gente imaginava ter. Embora, obviamente, se você tem um pouquinho de pensamento racional, você não vai esperar tanta coisa assim, não vai esperar uma goleada em cima do Marrocos.
Mas, enfim, fica aquela desculpa também de estar testando, de ser um jogo, o primeiro jogo da Copa, o Brasil ainda está entrando na Copa, então um empate ali, embora um pouco amargo, não era um pior dos resultados assim, não é uma loucura empatar com o Marrocos. Mas tem um detalhe que eu quero colocar, que foi justamente o Igor Thiago como titular dessa seleção brasileira no primeiro jogo da Copa do Mundo. O Igor Thiago ele vinha sendo titular durante os amistosos antes da Copa. E no primeiro jogo ele perde a titularidade. E daí fica aquilo, que convicção é essa, sabe, de Ancelotti? Porque a gente tem um Igor Thiago, um jogador que vem jogando alguns jogos como titular, e em um jogo é suficiente para tirar ele da titularidade. E a partir daí o Cunha entra e o Cunha destoa a fazer o gol e é o titular da posição. Mas assim, entende que, sabe, você pode usar a desculpa também que, pô, como você falou, ele, como eu falei no caso, né, ele não teve muito tempo, o Ancelotti não teve muito tempo para testar jogadores, então acabou que ele entra na Copa testando ali quem é o do centroavante, né? E a gente ficava nesse dilema, pô, quem vai ser o centroavante? Teve uma época que entrou o Richarlison ali, e a gente ficou, meu Deus, não usa o Richarlison não tá jogando bem. E no fim ele não levou o Richarlison mesmo, mas ficou aquele dilema, sabe, de, pô, quem vai ser o centroavante da seleção brasileira? Por um tempo era o Igor Thiago, que no primeiro jogo da Copa é tirado da posição e fica de escanteio, sabe? Eu não lembro nem se foi usado mais durante a Copa, tanto que no último jogo agora contra a Noruega, quem foi usado foi o Endrick, quem entrava era o Neymar e não o Igor Thiago. O Igor Thiago era praticamente não relacionado nos jogos, não era não relacionado, mas você entendeu. É, ficava naquela. O Igor Thiago foi titular no primeiro jogo e depois esquecido. E a gente pode falar de outras peças também que foram esquecidas, como o próprio o Luiz Henrique, estou meio confuso de falar aqui. O Luiz Henrique ele vinha sendo aquela fumacinha, aquele jogador de segundo tempo que entrava e eu conseguia jogar bem, sabe? Teve um jogo, eu não lembro exatamente qual foi, que era o Estevão titular, o Estevão jogou bem pra caramba e depois no segundo tempo entra o Luiz Henrique que joga ainda melhor. E a gente ficava, caramba, a gente tem a solução da ponta direita. A gente tem um Estevão que está destoando a jogar bola, está sendo artilheiro de Ancelotti, e tem o Luiz Henrique que no segundo tempo se entra, bota fogo no jogo. E acabou que o Estevão machucou e o Luiz Henrique não apareceu, o Luiz Henrique sumiu. Ele acabou não chegando para a Copa do Mundo, eu não lembro nem se jogou algum jogo na Copa do Mundo. E acaba quem pega a titularidade depois do Rafinha machucar é o Ryan. Mas enfim, vamos continuar. Porque falando nisso do jogo, né, contra o Marrocos, finalizando sobre o jogo contra o Marrocos, é isso, da titularidade do Igor Thiago e da dificuldade do Brasil de jogar, conseguindo trabalhar um pouco mais a bola e entrar numa defesa um pouco mais fechada. E isso, pasmem, seria uma dificuldade que mais à frente se mostraria ainda mais difícil, essa dificuldade de mover a bola, de manter a bola, de ter um pouquinho mais de velocidade nas jogadas e o enfrentamento contra seleções um pouco boas, um pouco melhores, né? Porque a gente vai falar de seleções que também estavam fechadas, mas umas seleções um pouco melhores que estavam com a zaga fechada. Porque falando de zaga fechada, a gente teve os dois próximos jogos que seria contra o Haiti e contra a Escócia. Os dois, se não me engano, foram 3-0. Dois jogos tranquilos, né? A Escócia teoricamente deveria ser um pouquinho mais difícil, mas enfim, eram duas zagas fechadas que o Brasil conseguiu furar, mas é aquilo, são dois níveis de enfrentamento muito aquém, muito duvidosos, sabe? A gente não pode tirar nenhuma certeza de nenhum desses dois jogos, mas talvez a notícia boa que a gente pode tirar, não necessariamente a única, porque o Brasil venceu, então é uma boa notícia, mas um bom momento, uma boa realização que a gente teve nesses jogos foi a consolidação do Vinícius Júnior e do próprio Matheus Cunha, né? Se eu não me engano, contra o Haiti, o Matheus Cunha faz dois e o Vini faz um. E na Escócia é o contrário, o Vini faz dois e o Matheus Cunha faz um. Se eu não me engano, é uma coisa assim. Mas nesses jogos, o Vinícius Júnior se prova o protagonista da seleção brasileira. Ele que já vinha sendo o protagonista nos amistosos, entra no primeiro jogo contra o Marrocos, faz o seu gol de empate, um bonito gol, inclusive, e vai se provando cada vez mais o protagonista. Chega a um ponto até de chegar ali perto da artilharia da Copa. Infelizmente, acabou esse assunto de artilharia para o Vinícius Júnior. Mas ele se prova principalmente no jogo contra a Escócia, se não me engano, é o jogo que ele faz os dois gols. É, e mostra e vem sendo o melhor em campo em vários jogos. Se eu não me engano, foi o melhor em campo contra o Marrocos, foi o melhor em campo contra o Haiti e contra a Escócia também, se eu não me engano. E o Brasil se prova, se mostra evoluindo, sabe? O Brasil
vem se montando. O Bruno Guimarães é o líder de assistências, o Vinícius Júnior finalmente chegou na seleção, o Matheus Cunha está fazendo muito gol, é o 9 que a gente precisava, ainda tem o Neymar, ainda tem o Endrick no banco, ainda tem o Ryan, o Rafinha não está jogando tão bem, mas a gente põe o Ryan dá um foguinho no jogo. O Brasil vinha se mostrando, evoluindo. E a gente que não estava tão acreditado assim na seleção brasileira, começava a acreditar. Começava a sentir aquilo de, pô, será? Será que não dá para chegar longe? Será que não dá para chegar em algum lugar? Será que não dá para a gente sonhar? E, e daí chega o mata-mata. O primeiro jogo é contra o Japão. E como eu falei ali um pouco mais atrás no jogo contra o Marrocos, o Japão é um time muito bem organizado e fechado. O Japão se fecha e o Brasil tem uma dificuldade absurda de entrar nessa defesa mais fechada. O Brasil tenta propor um pouquinho mais de jogo, mas também não consegue chegar a muitos lugares. O Japão era uma seleção que é a tal disciplinada, né? Embora não tinha tantas peças boas, principalmente por estarem machucadas, tinha muitas peças machucadas ali na seleção do Japão, as peças principais estavam machucadas, mas mesmo com as peças machucadas, era o tal do era que nem o PSG low profile, né, que é um time que não tem protagonista, que todo mundo é muito bem organizado e o protagonista é o técnico. É mais ou menos isso, se a gente, obviamente, devido às proporções, a gente comparar com a seleção do Japão. É uma seleção muito bem organizada e disciplinada a jogar futebol e conseguiu o seu resultado na base da disciplina e não da individualidade que a gente tem geralmente na seleção brasileira, que a gente espera que tenha. A gente precisou de um Vinícius Júnior protagonista para muitas vezes conseguir vencer alguns jogos. Mas enfim, o Brasil pega um time muito bem disciplinado da seleção do Japão, toma um gol num erro de dois jogadores, principalmente um que a gente não queria que estivesse aqui, que é o Danilo, que erra um passe até meio besta ali no meio de campo, e o Casemiro, que naquele momento já era aquela piada de Casemiro Scania, que era muito pesado, que não conseguia correr, e naquele momento já tinha um cartão amarelo e não fez a falta porque não podia fazer a falta. E daí a gente toma um gol muito parecido, inclusive, com o gol do De Bruyne na Copa de 18, em cima do Alisson. O Alisson não consegue pegar e também é um chute muito difícil do Alisson pegar. E a gente toma 1-1, 1-0 no caso, da equipe do Japão. Ali naquele momento a gente era eliminado nos 16 avos contra a equipe do Japão e a gente vai no abafa, vai pro abafa, vai tentar fazer o gol, vai tentar fazer alguma coisa. E no fim das contas, obviamente, a gente consegue, mas é já para mostrar que o Brasil tem uma dificuldade com times organizados no sentido de estarem bem fechados, sabe? E se a gente não consegue entrar, a gente não consegue criar essa criatividade para conseguir gerar jogadas, criar jogadas mesmo com um time mais fechado. A gente esperava muito do Vinícius Júnior e às vezes ele conseguia resolver, mas se ele não resolvesse, não tinha muita gente para conseguir resolver. O Ryan, ele até jogava bem, mas eu sentia ele muito tímido e é compreensível, o cara é muito novo, sabe? Eu sentia que ele poderia tentar um pouco mais e ele acabava não tentando. Então a gente dependia do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior às vezes não conseguia resolver. Então, cara, a gente passa, obviamente, da seleção do Japão e daí a gente chega no fatídico jogo contra a Noruega, que inclusive eu escrevi muito mais do que os outros jogos que eu acabei de falar aqui. Deixa eu só puxar aqui para eu só não me perder o que é que eu vou falar. Tá, cara, a gente chega pro jogo contra a Noruega como favorito. Inclusive, a própria seleção da Noruega falava isso, que era favorito, que o Brasil é favorito, provavelmente o Brasil vai passar, e ficava nessa de tirar o peso deles para conseguir jogar o peso completamente para a seleção brasileira. E a gente ficava naquela, pô, a gente é favorito, a gente precisa ganhar. Mas eu ficava nessa, pô, velho, não dá para chegar soberbo, não dá para chegar achando que a gente vai ganhar de qualquer forma, a gente precisa fazer o nosso, precisa fazer a nossa parte. A gente não é aquela seleção com, pô, a gente tem um cracaço que se tocar a bola nele fazer o gol, como a seleção da Noruega tem, que é o Haaland. Né? A gente não tinha esse cara que é só tocar a bola nele e é gol, só deixa o cara ter uma chance, ele vai converter. E a gente tinha o papel de só anular esse cara. Era a única coisa que a gente precisava fazer. Anula o cara. Não deixa o cara chegar na bola, não deixa a bola chegar no cara, deixa o cara sem jogar. A gente precisava fazer isso. E era o tal do o Gabriel Magalhães conhecia ele, assim como o Dante conhecia os alemães. Alemães é complicado, mas enfim, e no fim das contas a gente sabe o que foi que aconteceu. Inclusive, esse papo eu nunca caí muito, porque na história recente, nos jogos recentes, quem ganha é o Haaland, em cima do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães não tem essa coisa de vencer do Haaland, até porque é o Haaland, o cara, pô, extremamente forte, é muito difícil de marcar o cara.
Enfim, não dá pra colocar um cara só pra marcar ele, a gente precisa da zaga inteira fechando o cara. Mas enfim, o Brasil que perde logo um pênalti no começo. Tem aquele gol anulado na Noruega, mas eu, sinceramente, eu nem vi aquele gol. Mas o Brasil perde o pênalti com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães que vinha fazendo uma boa Copa, né? Eu já tinha falado, se não me engano, nesse vídeo, que ele era o líder de assistência, em algum momento foi o líder de assistências da Copa do Mundo e era o líder de assistências da seleção brasileira, então vinha jogando muito bem. Mas que nesse momento, eu já vou falar sobre a tal lista de 5 jogadores de Ancelotti, mas eu deixei um parágrafo aqui só pro Ancelotti, tá? Mas o Bruno Guimarães vai bater, e assim, ele vinha fazendo uma boa Copa, ele vinha sendo um jogador muito bem, muito importante para a seleção brasileira, mas não era para ter batido, não era nem sequer para ter batido. E batendo pênaltis, falando da seleção brasileira, vocês sabem que nome que me vem à cabeça, e eu já vou falar dele e justamente dessa questão do pênalti, mas não era para o Bruno Guimarães sequer ter batido, sabe? A gente pode jogar muito a culpa do cara e realmente bateu muito mal, mas, pô, com todo respeito, o cara bateu pouquíssimos pênaltis na carreira e a gente ter esse cara para bater um pênalti, esse cara que não é o protagonista da seleção brasileira e a gente sabe quem era o protagonista e quem era para ter batido, ele não deve bater o pênalti. E eu vi muita gente exemplificando, e eu vou puxar esse mesmo exemplo. Na Argentina, o Messi já perdeu um bocado de pênalti, mas ele sempre bate. Em Portugal, provavelmente o Cristiano também já perdeu pênalti. Inclusive, o Messi é o que mais perdeu pênaltis em Copa, tá? O Messi é o jogador que mais perdeu pênaltis em Copa, se eu não me engano, em mata-mata de Copa, alguma coisa assim. Mas ele continua batendo, porque é o Messi. O Cristiano, ele sempre bate os pênaltis para Portugal. E, enfim, o Haaland bate pênaltis para a Noruega, se eu não me engano, o Haaland bate. Mas, enfim, os protagonistas das suas seleções batem os pênaltis das suas seleções. E na nossa, não. Na nossa, o Vinícius Júnior não é nem top 5 cobradores de pênalti. E assim, a gente pode dizer que o Vinícius Júnior realmente não tem essa parada de ser o craque das batidas de pênalti. O Vinícius Júnior não é esse cara realmente de, pô, ele vai bater o pênalti. Ele é ótimo batedor de pênalti. Sem dúvidas é o Vini que vai bater. Não necessariamente. O Vinícius Júnior, ele batia pênaltis no Real Madrid, mas começou a perder e depois passou pro Mbappé. E ele nunca foi esse cara de bater pênaltis com perfeição, com maestria, como um tal jogador que veio para essa Copa deveria ser e deveria estar, né, para bater. Enfim, mas ao mesmo tempo não era para o Bruno Guimarães sequer ter batido. Mas ele bate, e ele bate mal, e o goleiro pega, e a partir dali as coisas começam a desandar. O Bruno Guimarães, que vinha fazendo bons jogos, some da partida, e também como é que não, né? Como é que fica o psicológico do cara, que ele tem uma chance para conseguir colocar a seleção dele na frente e passar de fase da Copa do Mundo, que é a coisa mais importante de um jogador de futebol. Talvez o maior sonho de cada jogador de futebol seja representar a sua seleção na Copa do Mundo e ser decisivo numa hora de bater um pênalti que poderia definir a classificação da seleção deles. Então é uma pressão absurda que se põe num cara que, com todo respeito, não tem costume de ter essa pressão toda e acaba perdendo o pênalti e, obviamente, fica um peso absurdo em cima dele. E ele que não joga tão bem no restante da partida, junto com o Brasil. O Brasil ele tem essa ideia do Ancelotti de deixar a posse de bola baixa e jogar por uma bola, jogar pelo contra-ataque, algo que o Vinícius Júnior foi muito bem fazendo na época que ele ganha a Copa do Mundo, a Champions League com o Ancelotti no Real Madrid. O Ancelotti fazia essa mesma coisa, ganhava os jogos mesmo que de uma forma feia e usava muito o Vini para conseguir ser esse momento de escape, esse jogador de escape para conseguir gerar essas jogadas, muitos de contra-ataque, né? E a gente não tem esse costume na seleção brasileira de não ter a bola e jogar por contra-ataque como se fosse um time pequeno, sabe? A gente espera que as outras seleções façam isso, de entregar a bola e tentar se fechar aqui e tentar jogar pelo contra-ataque, sabe? O Brasil não tinha esse costume, não tem, talvez os próprios jogadores não se acostumaram tanto assim com esse ritmo de jogo, mas enfim, é inegável que o Ancelotti melhorou o Vinícius Júnior por conta desse ritmo de jogo. O Vinícius Júnior finalmente chega na seleção
E se tinha um cara para fazer o Vinícius Júnior funcionar na seleção brasileira, é o próprio Ancelotti, então a gente tem que dar ao cara o que que o cara fez de verdade, o que que se ele fez algo de bom, a gente tem que ser sincero e falar que ele realmente fez. Mas ao mesmo tempo, essa tal passividade da seleção brasileira acabou custando a classificação contra a Noruega. O Brasil que tem mais uma chance com o Endrick, né? Ele tem aquela chance com o Endrick que entra ali para tentar resolver as coisas. O Endrick que a partir do momento que entra, eu já fico naquela, pô, se o Endrick entrou, o Neymar não entra, né? Provavelmente o Neymar, provavelmente não, o Neymar era para entrar como centroavante ali como falso 9, mas se o Endrick entrou, pô, não faz sentido colocar o Neymar no jogo. E aí eu ficava com isso na cabeça. Mas o Brasil, voltando aqui falando de posse de bola, o Brasil fica com 34% de posse de bola. Você com certeza já viu esse número, porque estourou em tudo que é rede social, em tudo que é lugar, aparece esse número de 34. E a gente fica com isso na cabeça de, meu Deus, o Brasil ficou com 34% de posse de bola contra a Noruega, num jogo de Copa do Mundo. E só para você entender, essa é a pior posse de bola da seleção brasileira, desde quando os caras começaram a registrar posse de bola, que foi em 1966. Então, desde que os caras tiveram a ideia de escrever, pô, quanto por cento que é a posse de bola do cara? Desde que os caras começaram a escrever essas posses de bola, o Brasil tem a pior. Talvez seja a pior de toda a sua história. A gente só não pode afirmar isso porque antes não tinha, sabe, na época de muito tempo atrás, não tinha como medir isso. Mas talvez seja a pior posse de bola da sua história na Copa do Mundo. É um jogo que o próprio Alisson jogava bem, fazia boas defesas e era a coisa que a gente precisava, sabe? Pô, o Alisson tá fazendo boas defesas, o Alisson tá pegando algumas bolas, a gente teve chances, a gente só precisa fazer um gol. O Alisson tá segurando, a gente tá conseguindo se segurar, a gente só precisa anular o cara que tem que anular e fazer um gol. E daí, mano, acaba o jogo. Mata o jogo, acaba o jogo, pelo amor de Deus. Enfim, como eu já falei, o Endrick perde uma chance ali cara a cara com o goleiro. É uma pressão que a gente pôs no Endrick por saber, por ver o que o cara fez na seleção brasileira, e a gente imaginava, pô, o Endrick vai resolver. O Endrick é esse cara. O Endrick é o cara que vai resolver para a seleção brasileira. É o cara que, se a gente botar, ele precisa só de uma bola. Sabe? Talvez um Neymar ali para achar esse passe no mundo hipotético, talvez um Neymar para achar esse passe pro Endrick. O Endrick vai lá e faz. E a gente colocou essa expectativa absurda por ver o que o cara fez na seleção brasileira e por saber o que a gente está vivenciando, o que é essa promessa que é o Endrick para a seleção brasileira. E a gente põe esse peso nas costas do cara que tem 19 anos. O cara não tem essa bagagem toda, não tem como cobrar desse cara, sabe? Foi inclusive uma fala que o Casemiro falou, uma fala que ele falou, mas enfim, que ele justamente falou isso, que a gente não tem como cobrar do Endrick isso. A gente tem que cobrar dos jogadores que são um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, os jogadores que realmente são os protagonistas. A gente tem que esperar os protagonismos, as jogadas, os gols. A gente tem que entregar o resultado da seleção brasileira para esses caras e não para o Endrick. O Endrick acaba perdendo uma chance e, pô, talvez se fosse o Vini, talvez se fosse o Matheus Cunha, talvez um cara um pouquinho mais experiente, talvez acertasse, talvez não também, talvez nem se posicionasse da mesma forma. Mas o Endrick, assim que entra, recebe aquela bola, um passe absurdo do Vinícius Júnior, acaba perdendo e ali ainda estava 0 a 0, mas logo, num cruzamento na área, que o Danilo erra na marcação, que o Endrick erra também na marcação, cruza a bola na área e o Haaland derruba, humilha o nosso zagueiro, que era, ele conhece o Haaland, que é o Gabriel Magalhães. E se você pegar, tem um close na foto ali, o Gabriel Magalhães está assim na horizontal enquanto o Haaland está aqui, sabe? Ele levantou a ponta das pernas dele, está mais alto que a cabeça dele, ele cai de cabeça no chão praticamente, de tão forte que foi a subida do Haaland. Haaland sobe, cabeceia perfeitamente no canto, 1 a 0. E naquele momento, cara, era aos 78 do segundo tempo, eu já ficava agoniado com aquele sentimento, pô, não pode acabar assim, não pode ser dessa forma, não pode ser assim, sabe? A gente tem que chegar a gente tem que conseguir. Pô. Não é possível que a gente vai ser eliminado pela Noruega, mas ainda tem tempo, é o 78 ainda. A gente, pô, falta o quê? Uns 12 minutos, mais acréscimos, para a gente chegar ali, para conseguir alguma coisa. Pô, dá tempo, dá tempo. A gente consegue ainda, sabe? Pelo menos ali uns 20 minutos para a gente jogar, a gente consegue. A gente só precisa dar essa pressão um pouco maior. Aquele sentimento que ainda dá, sabe? Aquele sentimento de, pô, vamos para cima, tem como, vamos conseguir, sabe? Mas esse senso de urgência
que eu senti, eu imagino que você também sentiu, não foi refletido na seleção brasileira, sabe? A gente não percebe os jogadores agoniados de uma forma que vamos para cima, dane-se o que o técnico tá pedindo, vamos, mano, vamos ganhar, vamos com essa garra, vamos para cima, vamos, mano. E obviamente, devido às proporções, eu gostaria muito de não estar fazendo essa comparação, mas o que a Argentina tem, essa garra que a Argentina teve de virar vários jogos, inclusive o cansaço absurdo da gente que deve estar sentindo, que nesse momento que eu tô gravando ainda não terminou, mas é, as viradas históricas que a Argentina fez, dessa garra que a Argentina tem, eu queria muito que o Brasil tivesse um pouco, sabe? O Brasil tivesse essa garra também, de ir pra cima, mano, vamos, por um prato de comida, como se fosse por um prato de comida. Vamos, ainda tá, pô. Vamos pra cima, vamos com senso de urgência, vamos dar a bola aqui, vamos para ali, vamos para cá. O Brasil não conseguia. O Brasil é muito passivo, sabe? Deixava a Noruega jogar e mesmo no 1 a 0 a gente via a Noruega vários minutos tocando a bola, girando as jogadas e tentando ali, tocando, vamos pensar, vamos chegar. E o Brasil sem pressionar, o Brasil sem marcação, sem, sabe, naquele momento aos 80, 82, 83, eu ficava, meu Deus, vai acabar dessa forma melancólica. E eu imaginava que poderia ser, que não tinha como ser pior. E acabou sendo, sabe? Conseguiu ser pior do que seria se acabasse no 1 a 0. Mas aos 90 minutos, o Haaland recebe a bola. Ele recebe, toma um café, olha dois, três TikToks ali, tira uma selfie, olha pro gol, pensa em qual pé vai chutar, domina do melhor jeito, ajeita a bola, olha ali, pensa, dá uma passadinha, chuta no gol. E muito bem chutado, muito no cantinho, faz o gol. E a marcação passiva, a marcação coitadinha da marcação da seleção brasileira, sabe? Deixava o Haaland jogar. Como eu falei no começo, a gente tinha um papel a ser feito. Não deixar o cara jogar. O cara teve duas bolas. As duas ele guardou. E, e a segunda foi a que mais revoltou. Porque se a gente tem um papel que é não deixar o cara jogar, como é que o cara recebe uma bola no entre linhas e ninguém vai marcar o cara? E ninguém vai tentar fechar o chute. Acho que teve um cara que tentou fechar o chute, se não me engano foi o Danilo, mas já chegou tarde demais. Ninguém vai tentar morder o cara. Vai chutar ali a perna do cara, faz a falta que seja, irmão. Pô, o Brasil tava perdendo. Era os 90 minutos do segundo tempo. O Brasil tava perdendo com 1 a 0. Se o Brasil faz um gol, a gente vai pra prorrogação. Se o Brasil toma, é eliminado. E esse senso de urgência talvez não tenha tocado nos jogadores, sabe? E daí, o Ancelotti ainda coloca o Neymar. Eu não lembro nem exatamente qual foi o momento que ele colocou o Neymar. Eu não sou hater do Neymar, muito pelo contrário, sabe? Eu ainda vou falar do Neymar nesse vídeo aqui, mas ele coloca o Neymar, que como eu falei, o Neymar ele entra geralmente como o falso 9 ali, sabe? Como aquele jogador que entra ali na centroavância, mas não faz obviamente a camisa 9, ele fica ali no entre linhas para tentar dar os passes, para tentar achar. E ele coloca o Neymar como esse centroavante, sendo que já tinha o Endrick. E ele tira o Ryan, que de novo o Ryan estava muito tímido, e teoricamente o Endrick também faz a ponta, e põe o Endrick na ponta. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, mas o Neymar acaba piorando um pouco o time, sabe? Mesmo que um pouco, mesmo que talvez não mudaria tanto se o Neymar não estivesse em campo. Mas da forma que encaixou, que o Ancelotti encaixou o Neymar, ele acaba piorando um pouco o jogo. O time acaba tendo ainda menos intensidade, uma intensidade que o Brasil precisava, sabe? E no momento que a gente toma um 2 a 0, a gente precisa de intensidade ainda maior. E a gente tem um Casemiro no meio, que inclusive ele tira o Bruno Guimarães da partida, não tira o Casemiro, eu não faço ideia o porquê. Eu fiquei na dúvida ali, meu Deus, por que que ele tirou o Bruno Guimarães? O Casemiro tá andando em campo. E ele já vinha andando tinha um tempo, sabe? E eu fui a favor do resgate do Casemiro, que ele foi importante no começo do ciclo Ancelotti, mas quando chega na Copa ele já chega, sabe, parecendo que tá pesado. E ele tira o Bruno Guimarães, que dá ainda menos velocidade. Ele bota o Danilo, se não me engano, entra junto com o Neymar.
Danilo que tem essa ideia de dar um pouco mais de velocidade, mas eu acho que mais velocidade ainda se fosse o Danilo e o Bruno Guimarães. Mas, enfim, talvez o Bruno Guimarães também achasse um passe, mas aí a gente começa nas especulações, né? Mas a gente tem um pênalti, né? E eu vou ser sincero, eu não vi o jogo. A partir do segundo gol na Noruega, mano, eu baixo a cabeça e falo, acabou. Quando eu vejo que foi pênalti, eu paro pra assistir o pênalti porque é o último gol de Neymar com a seleção brasileira. E a gente vai parar pra ver o pênalti e acaba sendo ainda pior do que a gente esperaria que fosse, sabe? O Neymar, que sempre foi o cara que, que teve essa garra com a seleção brasileira, o Neymar que sempre foi o cara que, mano, a gente pode falar tudo do cara, mas na seleção brasileira ele sempre vai tentar. E por muito tempo ele foi o único que tentou. E a gente tem um pênalti, o Neymar vai pra batida. Ele tem uma engraçação ali, sei lá que palavra usar, mas ele se engraça um pouco ali com o goleiro da Noruega, faz o gol com pênalti e vai provocar o goleiro da Noruega, ao invés de pegar a bola e ir pro centro de campo, né? Ali já era 90 mais 7, se não me engano. Já não tinha mais tempo de fazer mais nada. E o Neymar resolve perder ainda mais tempo brigando com o goleiro que já estava eliminado da Copa. O Neymar já estava eliminado da Copa. Seria a última Copa dele. Isso me deu um choque de realidade, que a gente esperava uma coisa do Neymar que se prova, infelizmente, cara, infelizmente, se mostra que, pô, o Neymar não seria esse cara. Não seria o cara de uma bola a gente dar no pé dele e a gente achar um gol. Não seria o cara de botar ele em campo e em volta de vários jogadores bons. Eu fui de defender essa ideia. De talvez com vários jogadores bons à volta, ele consiga entregar. Infelizmente, é essa última imagem que a gente tem do cara. E eu ainda vou falar no Ancelotti antes de falar do Neymar, mas o cara bate o pênalti e decide fazer gracinha com o goleiro, sabe? E é assim que a gente vê o fim do cara com a seleção brasileira. Em vez de ele pegar a bola e ir pro centro de campo pra voltar o jogo, pra tentar alguma coisa. Ele brinca com o goleiro, arruma uma discussão ali aqui e acaba eliminado. Enfim, falando de Ancelotti, antes de começar logo de vez o assunto Neymar, ele melhora o Vinícius Júnior, mas ele tem aquelas incertezas com o centroavante, que é o negócio do Igor Thiago que eu falei, que hoje é o Igor Thiago, amanhã não é nem a pau. Amanhã o Igor Thiago tá em último da fila, e é essa incerteza que eu fiquei meio, pô, pelo amor de Deus. Mas, e principalmente a dificuldade, cara, a dificuldade com times que estão um pouquinho mais fechados, sabe? O Marrocos foi assim, Japão foi assim, a própria Noruega acabou sendo assim também. Que, obviamente, Haiti e Escócia também estavam fechados, mas considerando o nível de enfrentamento, a gente não considera, né? E desde Marrocos, inclusive eu anotei aqui, desde Marrocos já mostrava a lentidão na circulação da bola. E quando contra a Noruega a gente nem teve a bola, né? Enfim, essa ideia também de entregar a posse de bola mesmo perdendo, eu sinto que dava mais, sabe? Dava mais. E eu fui a favor da chegada de Carlo Ancelotti porque, sinceramente, não vejo nenhum outro técnico. Se a gente demite o Carlo Ancelotti hoje, quem vai ser o técnico da seleção brasileira? Eu não faço ideia, eu não tenho nenhum nome aqui agora. Eu não consigo pensar em ninguém. E eu prefiro que seja o Carlo Ancelotti, que fez merda nessa Copa de 2006, mas que ele mantenha um ciclo para ele conseguir trabalhar. A gente dê um ciclo com um treinador do que a gente ficar mudando o tempo inteiro. Eu prefiro que ele esteja renovado até 2030 do que ele sabe, não ter, a gente ficar trocando o tempo inteiro. Mas ainda assim, eu sinto que foi errado a ideia da CBF de já renovar com o cara até 2030, antes mesmo da Copa começar. Porque como é que você já dá a certeza que o cara vai ficar antes mesmo do cara concluir uma coisa? Sabe? Como é que você fala, pô,
Você pode fazer a merda que quiser aí na Copa. Você já tá com o contrato renovado. Querendo ou não, pode, sabe, relaxar o cara. A gente dá o contrato do técnico que mais recebe entre todos os técnicos do mundo. E a gente entrega isso pro. Ai, mano, tá até meio confuso eu falar aqui, mas eu acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Não faz sentido você renovar com o cara antes mesmo da Copa começar, né? E falando da polêmica lista de cobradores de pênalti, o Ancelotti dá uma entrevista depois do jogo, que ele obviamente é perguntado por que o Vinícius Júnior não bateu aquele pênalti. E ele me vem com a seguinte justificativa, que ele tem uma lista com base nas estatísticas de aproveitamento em pênaltis, tem uma lista de jogadores que mais tiveram esse aproveitamento e com base em dados, em números, ele define quem vai ser a lista de batedores de pênalti. E a lista é Neymar, Igor Thiago, aí se eu não me engano é Martinelli, depois Bruno Guimarães e ainda mais um, nem lembro quem é o mais um, mas não é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não tá nem no top 5 batedores de pênalti da seleção brasileira. Sendo que é o cara que em certo momento estava disputando a artilharia da Copa do Mundo. E eu fico abismado com um dado desse, sabe? Eu não sei o que é pior, se é o Ancelotti saber que o Bruno Guimarães tem pouquíssimos pênaltis na carreira e mesmo assim decidir colocar na lista, ou ele não saber, ou ele não fazer ideia que o Bruno Guimarães bateu pouquíssimos pênaltis na carreira inteira e colocar ele à frente de Vinícius Júnior. É uma coisa que é impossível de ver em outras seleções, não. É impossível, pô. Como é que o protagonista da seleção brasileira, que tá destoando a fazer gol, que tá destoando a dar assistência, que é o cara da seleção, ele não vai bater o pênalti, porque em aproveitamento, o Igor Thiago, que é o quarto reserva na posição de centroavante, está à frente do Vinícius Júnior. Como é que isso pode fazer sentido? E assim, se pode achar que é uma coisa de engenheiro de obra pronta, que se o Vinícius Júnior também poderia bater e errar. Mas a discussão aqui é justamente quem bate o pênalti. E, mais uma vez, a discussão sobre pênaltis, que em 2022 foi a mesma coisa, por que o Neymar não bateu? Agora a gente volta com a nova geração, por que o Vini não bateu? E fazendo um gancho com o Neymar, agora, que é, ele poderia ter batido. E mais uma coisa daquele pênalti que ele bateu do gol da seleção, talvez se ele estivesse apto, talvez se ele estivesse ali em campo, talvez não, com certeza ele bateria aquele pênalti. E provavelmente acertaria. Que em pênaltis talvez seja o melhor jogador de toda a história. Se a gente falar em pênaltis, eu não consigo pensar em nenhum jogador que bateu pênaltis melhor do que esse cara. Que masterizou, que se tornou com uma perfeição a batida de pênalti. Sabe, cara, é... enfim, finalmente falando do tópico Neymar, e aqui tá com 45 minutos. Eu não sei se eu faço esse vídeo, eu finalizo esse vídeo e começo outro só falando dele. Eu acho melhor eu fazer outro vídeo. Cara, eu vou fazer outro vídeo. Eu vou soltar um em seguida do outro. Porque esse vídeo aqui já tá longo demais. Pra eu falar do Neymar ainda vai ser muito tempo. Tem 45 minutos já, eu nem vi o tempo passando. Enfim, até o próximo vídeo. Eu concluo isso aqui no segundo vídeo, na parte 2, que é só falando sobre o Neymar e finalizando todo esse tópico da seleção brasileira. Pra sair logo esse peso de mim. Tudo que eu quero falar, eu já vou falar logo de uma vez. Pra gente finalizar tudo isso. Valeu, até o próximo vídeo.